terceira parte, que diz: houve um homem de Ramatá em Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Pode se assentar dando glória a Deus. Irmãos, eu estou diante de uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, aonde nós temos esta história, que é uma história verídica, né? Quem é professora, temos a professora ali, pedagoga, né? A senhora é professora ou pedagoga, um negócio assim, sabe dizer que existe dois, tem mais professor aí, você também? Então, dentro do português, você tem lá a história com H e tem a história com E, né? Diz que a história com H é aquela que de fato aconteceu, se eu não estou enganado. E a história com E é uma história que foi inventada, ou é uma fábula. Só que hoje você está diante de uma história com H, né? Uma história que ela aconteceu de fato ali naquela cidade. Deus estava nos seus projetos fazendo algo no céu que Ele não tinha contado ainda para ninguém. Enquanto aqui na terra você encontra três personagens dentro dessa história que vai nos ensinar uma lição para a noite de hoje. Eu gosto da Bíblia Sagrada porque ela tem esse poder didático, já que falamos e mencionamos os professores aqui. E todo professor, quando está ensinando uma lição, ele usa de meios, métodos para trazer ao aluno aquilo que ele vai estar aprendendo e aplicando na sua vida. A vida com Deus não é uma vida apenas de mover de Deus. A vida com Deus não é uma vida onde você só vai flutuar na presença do Senhor, onde você vai sentir a graça e o poder do Senhor, não. A vida com Deus é uma vida pautada na sua palavra, naquilo que Ele deixou escrito. E infelizmente nós vivemos numa nação em que as pessoas não estão tendo mais o costume de ler. Antes existiam as redes sociais, elas já tomavam um tempo muito grande, muito tempo muito grande. Hoje você encontra aplicativos de vídeos curtos, onde você começa ali por uma hora, por meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e você vai perdendo essa habilidade cognitiva da sua mente de você aprender e de você reter alguma coisa. Hoje eu não vim trazer uma mensagem mirabolante, eu não vim trazer uma mensagem que vai deixar você talvez feliz. Eu vim trazer hoje para você aqui o básico que você precisa para você viver uma vida com Deus, que é você meditar nas Sagradas Escrituras. A Bíblia que você tem aí no seu banco, ela não pode ser apenas consultada ou lida só na hora que você sair para a igreja, não. É verdade que alguns irmãos antigos, eles tinham o costume de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, e se você olhar algumas Bíblias aqui dentro, você vai encontrar a página do Salmo 91 amarelado. Por quê? Porque acreditava-se que, eu tenho até algumas tias minhas que elas, quando começavam a chover, elas abriam a Bíblia no Salmo 91, deixavam colocada em cima de um banco, de uma cadeira, porque elas acreditavam ali ser um talismã, um amuleto, que iria proteger ela daquela chuva que estava caindo. Eu quero te dizer que muitos estão usando a Bíblia como se fosse apenas um amuleto, um talismã, e não estão meditando naquilo que a Bíblia veio trazer de ensinamento para as nossas vidas. Na história em questão que estamos aqui narrando essa noite, você encontra Eucana. Eucana era um homem de Deus, era alguém que sempre estava sacrificando ao Senhor. Lembrando que Moisés vai instituir os sacrifícios lá no tabernáculo, e desde então a nação de Israel ela tinha que ir todos os seus períodos ali, uma vez por ano, ou períodos regulares, para estar oferecendo ao Senhor ou um cordeiro, ou uma pomba, ou até mesmo um éfa de farinha, porque o povo tinha que oferecer algo para que Deus pudesse estar ali retirando, ou pelo menos colocando um tampão em cima do pecado que era cometido. Porém, Eucana aqui, ele começa a exemplificar a nossa
casa de Deus, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, fomos, adoramos ao Senhor, o Senhor se move aqui dentro, o Senhor faz algo acontecer aqui dentro. Porém, quando nós saímos daqui, nós vamos para casa, e eu peço que você venha para a sua atenção para a palavra de Deus, porque o Cana representa eu e representa você, que muitas vezes viemos aqui adorar a Deus, mas nós deixamos um problema dentro de casa. O Cana não tinha só um problema, ele tinha dois problemas, porque ele tinha Ana, que não podia lhe dar filhos, e era o sonho dele ter filho com Ana, porque ele amava Ana. Mas ele tinha um outro problema chamado Penina. Penina é aquela que vai representar aqui o diabo, aquele que quando olha para você e vê que você veio aqui, que você adorou a Deus, que você buscou a Deus, que você trouxe uma oferta de gratidão a Deus e chegou em casa, a coisa não mudou. Penina vai representar o diabo, que vai chegar no seu ouvido e vai dizer: Deus não te ouviu, Deus não te respondeu, Deus não está nem aí para a tua causa. Mas essa noite eu quero te dizer, a Penina vai ver o teu milagre acontecer, queira ela ou não, e se você puder dar um glória a Deus. Pensa você, segunda-feira está na igreja, terça-feira está na igreja, quarta-feira está na igreja, quinta-feira está na igreja, sexta-feira está na igreja, mas você olha, a situação não muda. A fé cristã é baseada na paciência. E quando eu falo de paciência, eu tenho que citar a vida de Jó, que foi uma vida onde ele teve que ter paciência do começo, no meio e no fim da sua provação. Porque quando ele estava sofrendo, o diabo estava dizendo que ele iria negar e iria murmurar contra Deus. Só que Deus lá do alto do céu já estava dizendo: eu confio naqueles que eu provo. Porque a prova, ela só aprova aqueles que passam por ela. A prova não aprova quem não passa por ela. Porque você entra na prova de um jeito e sai da prova de outro. Se Deus te der aquilo que você deseja, sem antes provar a tua fé, você vai ficar soberbo, você vai ficar uma pessoa que não vai querer adorar a Deus, não vai querer vir mais à igreja, não vai querer fazer a obra, não vai querer buscar ao Senhor. Então Deus vai fazer você passar pelo teste da paciência. Paciência. E muitas vezes nós olhamos para os personagens da Bíblia e achamos muitas vezes que eles são muito melhores que nós. O texto vai dizer que eles eram homens como nós, porém estiveram e decidiram ter a fé em Deus. Então, Eucana vai continuar sacrificando a Deus, vai continuar subindo a montanha, e ele vai continuar entregando uma porção dobrada para Ana, mas a coisa não anda como Eucana queria. A coisa vai começar a andar quando Deus vai começar a trazer Ana para o centro da sua vontade. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus cria o mundo no Gênesis. No Êxodo ele tira um povo de dentro de uma terra e faz eles saírem do Egito e andarem pelo deserto. Quando Deus vai chegando ali, Levítico, Êxodo, Deuteronômio, quando chega Josué vai tirar aquele povo que do deserto agora vinha para a terra prometida. Quando esse povo é estabelecido na terra prometida, acontece algo que parece que não acontece nos nossos dias. Aquele povo que antes buscava Deus, adorava Deus, recebia de Deus o maná, recebia a água fresca do céu, recebia os milagres do Senhor, via a nuvem, via a coluna de fogo. Agora esse povo estava andando diante de Deus de uma maneira errada, porque Israel adorava a Deus de manhã e adorava a rainha do céu à tarde. Israel começou a sentar-se na sua terra e ter casa, e começaram a levantar altares para os deuses, para os Balaíns, os deuses de Baal. Israel agora já não adorava mais o Deus dos exércitos. Israel agora começava a adorar a Astarote, a Zera, a Baal-Zephon. E Israel ia adorando os deuses que diante daquele povo eram postos das nações vizinhas. Israel agora está distante do chamado de Deus que era para o adorar. Israel está distante da vontade de Deus, e Deus está olhando do alto céu. Então Deus permite que depois que o povo foi assentado na terra, eles
Otiniel, Sansão, Débora. Você vai olhar os juízes Eude. E esses juízes usados por Deus ali para uma obra tremenda de trazer o povo de volta para Deus e de volta para a vontade da sua lei. Agora, esses juízes começam a passar o seu tempo. E Deus começa a instituir um novo tempo. Então, enquanto Eucana queria apenas que sua esposa tivesse filhos, ou mesmo Ana queria ter filhos para que ela pudesse ser uma mulher bem-aventurada, Deus estava no céu preparando algo muito maior. Porque quando Deus ele está preparando algo muito maior, aqui na terra alguém vai estar chorando e vai estar sofrendo. Enquanto Deus está no alto céu preparando algo muito maior, tem alguém aqui de joelho dobrado diante de uma cama, diante de uma cadeira, diante de um local de oração, vai estar chorando, vai estar buscando a presença de Deus. Enquanto Deus está projetando algo maior aqui em cima, Deus está trazendo alguém para o sofrimento, para a provação, para a angústia. E eu não posso deixar de dizer que enquanto Ana sofria os escárnios de Penina, Deus estava no céu preparando um juiz, Deus estava no céu preparando um profeta, Deus estava no céu preparando um legislador para a nação de Israel. Enquanto Ana orava pedindo um filho, Deus estava dizendo: eu estou preparando alguém que vai fazer a diferença. Talvez a luta que você está passando hoje é a resposta que Deus vai dar lá para o teu neto. Talvez a provação que você está passando hoje, Deus vai pegar na sua segunda ou terceira geração para prosperar. Talvez você é aquele que lança as bases, talvez você é aquele que faz, porque a Bíblia fala que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Talvez essa noite você está buscando e aparentemente não está acontecendo nada, mas Deus manda eu te dizer: comece a olhar para os planos de Deus, que eles são maiores. Eles são maiores. Porque quando Deus vai começar a responder a oração de Ana, Ele não vai trazer apenas alguém que vai ser um destaque na nação. Ele vai trazer alguém que vai desempenhar 3 funções. Ana só queria um filho, Deus queria um juiz, Deus queria um rei e Deus queria um sacerdote. Deus queria alguém que fosse fazer a vontade do Deus eterno. Aí Eucana continua sacrificando, continua trazendo a oferta diante de Deus. Só que agora ele vai levar Ana. E quando ele leva Ana, algo interessante acontece. Aqui é aqueles que até então só estavam no barco da bênção, velejando calmamente no barco das águas caudalosas da tormenta da vida, mas de repente decide largar a posição de espectador e começa agora a remar o barco daqueles que estão buscando de Deus um milagre. Ana vai olhar e vai começar a buscar a Deus e balbuciar palavras, e Eli vai olhar para ela e dizer: está embriagada. Só que ela não estava embriagada com o vinho da terra. Ana estava cheia do Espírito Santo de Deus, porque quando ela clamava na terra, Deus respondia no céu, e ela engravidou e ela teve um filho. Eu quero abrir espaço para contar o nosso testemunho pessoal. Eu e minha esposa, ela descobriu em fevereiro uma gravidez. 9 anos de casado, irmãos. Nada acontecia. Ela passava por situações de escárnio. A família, algumas pessoas zombavam, algumas pessoas não acreditavam. Era uma situação complicada, porque eu dizia: se Deus der, amém; se Deus não der, amém também. Mas eu via ela muito triste, angustiada, chateada. E recente, em novembro, Deus levou meu pai. Deus preparou meu pai, levou ele, e ele faleceu. E olha que interessante, ela descobriu a gravidez em fevereiro, irmãos. E a data do parto, a provável data do parto, vai dar lá em novembro. Meu pai morreu em novembro, minha mãe morreu em novembro. Só que em novembro vai nascer a promessa de Deus para a nossa vida.
promessa Ele cumpre no tempo certo. Deus, eu não sei o que Deus quer para essa criança. Eu não sei qual é o projeto de Deus para essa criança. Uma coisa eu sei, eu vou encaminhar os caminhos do Senhor. Mas enquanto do choro da Maiane, do nosso choro lá em casa, surge o milagre, a promessa, eu acredito que o que Deus tem para essa criança é muito grande. Por quê? Porque Deus já usou 2 clientes lá, eu tenho uma mini mercearia ali, e Deus já usou 2 clientes para dizer que essa criança vai ser um profeta. Não é gente que está dentro de igreja direto, não. É gente que você olha e fala assim, não tem o Balaão, que Deus teve que usar uma mula para falar com ele? Não é que a pessoa seja uma mula, né? Mas você olha e fala assim, se Deus usou uma mula, não pode usar, entendeu o mistério? Então, Deus é cumpridor de promessas. Deus, Ele tem planos muito maiores. Então nós precisamos exercitar a nossa fé na paciência e entender que nós não somos mais criança e que nós não nos jogamos mais no chão, que nós não esperneamos mais, que nós já passamos dessa fase. Então nós precisamos passar pelo teste da paciência em Deus. Porque por mais que Deus demore com a sua promessa, Ele cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu. Quando Samuel está dentro da casa de Eli, porque Ana engravida e ela vai entregar para Deus na sua oração o menino que nasceria. Então quando Samuel está dentro da casa de Eli, ele escuta uma voz do céu dizendo: Samuel, Samuel. E pela 3ª vez ele ouve a voz de Deus dizendo: Samuel. E ele responde a Deus. Olha, o milagre que Deus está preparando para a tua vida, Ele vai responder para Deus. Ele vai dizer a Deus quando Deus o chamar. Então não peça coisas que não vão glorificar a Deus. Não peçam coisas que não vão estar sendo louvor e honra para a glória dEle. Porque Ana no capítulo 2 vai entoar um cântico de adoração. Lá no primeiro versículo ela vai dizer: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder será exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. E que salvação o texto está se referindo? O texto vai se referir à salvação da angústia e do sofrimento. O texto vai se referir que Deus é o Deus da nossa salvação. E se você entrou aqui essa noite com um problema, eu quero te dizer que Deus é aquele que vai solucionar o teu problema. Mas é no tempo dele, é na hora dele, é no momento dele, porque ele está acima de todas as coisas. Meu Deus, aleluia. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não há rocha maior que o nosso Deus. Ana vai glorificar a Deus porque agora ela já podia ter na sua mão um filho. Só que ela não fica com esse filho por muito tempo, porque ela entrega ao Senhor. Enquanto ela só pedia um filho, nada acontecia. Mas quando ela muda a sua oração e ela diz que ela entregaria para Deus, aí Deus olha do céu e diz: agora eu posso ouvir essa oração, porque até agora as mães que oraram pediram filho. Em todo esse tempo aqui, elas só pediram filho para elas, mas agora esta pediu e me entregou. Por quê? Porque Deus tinha um projeto com a bênção dele. É assim como quando você pede um trabalho, é assim quando você pede uma porta, aí Deus abre a porta, aí você pega... Deus abre a porta e você fecha o bolso. Aí Deus abre a bênção, dá a bênção, aí você esconde a bênção. Então, assim como Deus, Ele te dá algo que você possa, para que você possa repartir, e você acaba ficando prendendo aquilo que Deus te deu para você entregar para Ele. E Ana estava ali naquela situação. Deus honrou a sua fé. E Deus vai honrar a sua fé essa noite. A paciência é algo que você exercita ela dia após dia. Sabe por quê, irmãos? Deus está nos treinando e tratando para fazer a obra dele. Se Deus nos der poder, irmãos, se Deus nos der autoridade, mas
não tratar o nosso caráter, mas seremos como aqueles que recebem de Deus e jogam fora. Verdade. Temos visto isso, eu, Marcelo, que é dos tempos antigos, muitos que Deus deu unção, muitos que Deus derramou graça e que largaram. Por quê? Porque não deixaram Deus tratar o seu caráter. Não adianta. Tem um escritor chamado E.M. Bounds que ele diz que Deus precisa de mais ou menos 20 anos para preparar um homem de Deus. Deus precisa preparar-nos para a sua grande obra. Por quê? Porque o diabo ele quer que nós subamos. E quando nós estamos subindo, o balão está subindo. Na hora certa, o diabo vai dizer: eu estou aqui, eu vou dar um tiro aqui, ele vai cair ali, vai ser escândalo aqui. Então que nós possamos manter firmes o nosso depósito em Deus, para que Deus possa fazer a sua obra. Fica de pé, eu quero fazer uma simples oração para que Deus toque na sua vida, na sua alma. Hoje você pode estar como Ana, chorando, se angustiando na presença de Deus. Hoje você pode estar aqui preocupada, pedindo a Deus por um filho. Deus manda dizer para a senhora: eu sei, conheço o Felipe e tenho visto a aflição que a senhora tem enfrentado, mas Deus manda eu te dizer que do Felipe ele está cuidando, porque ele é uma promessa. Deus não vai deixar o diabo ceifar a vida dele, assim como Deus já tem livrado ele. Deus já tem rodeado o posto dos anjos dele em volta, e Deus manda eu te dizer que hoje ele joga por terra um demônio de loucura que queria tomar conta da vida do Felipe, porque Deus, ele é fiel. Deus está aqui nessa casa. Fecha teus olhos. Eu vou pedir que o Espírito Santo de Deus toque na sua vida. Eu vou pedir que o Espírito Santo de Deus passeie no meio da sua parentela agora. Eu vou pedir a Deus que Deus visite a tua casa, o teu lar. Senhor Deus e Pai, neste momento eu oro agora. Pai, que as cadeias correntes venham cair por terra e que o demônio venha bater em retirada em nome de Jesus. Pai, vai colocando agora, Senhor Deus amado, a vida de cada um, ó Pai. Vai libertando, vai curando, vai salvando, vai fazendo o teu milagre na terra dos viventes, ó Deus. Vai retirando agora todo mal, toda angústia, ó Pai amado, vai passeando no meio do teu povo, vai limpando o teu povo de dentro para fora, vai arrancando o mal, a maledicência, o pecado, vai arrancando, Pai amado, as obras de bruxaria, feitiçaria, que banda, vai jogando por terra agora. Senhor, tu és maior do que Satanás, tu és maior do que o diabo, tu és maior do que todas as obras do inferno. Senhor, nesta hora, visita cada casa, cada família, derrama